gente então. A gente está aqui hoje em mais um vídeo de React. A gente está reagindo aos vídeos dessa campanha. Aqui no canal a gente está postando vídeo quase todo dia. Então se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Isso é muito importante para o canal. E só vai levar um segundinho do seu tempo. Hoje eu vou avaliar a entrevista do Flávio Bolsonaro lá no programa do Flow. E aí a gente vai avaliar, a gente vai discutir, a gente vai comentar aqui sobre a postura do Flávio Bolsonaro nessa campanha para presidente. Eu não acho, já de antemão, eu não acredito na campanha do Flávio Bolsonaro. Eu não acho que o Flávio Bolsonaro é a liderança que o Brasil precisa. E eu vou mostrar para vocês que eu tô certo e que você tá errado. Eu tenho certeza que você que tá assistindo aqui, você é apoiador do Flávio Bolsonaro. Então vai caminhando para uma eleição que a última pesquisa que eu vi mostrava ali que no segundo turno tem um empate técnico. Foi uma pesquisa de anteontem, ou de ontem, alguma coisa assim. E assim, se tu fosse, assim, você falou que será candidato à presidência da República, mas como então ainda não pode pedir voto, esse cenário de segundo turno é perfeitamente esperado para vocês, eu imagino. Mas a gente está vivendo em 2026 tem vários outros candidatos muito mais alinhados com o espectro que a gente chamaria de direita do que, por exemplo, quando a gente pensa em esquerda, eu só consigo lembrar do PT aqui, na real, né? Então, à direita, a gente tem aí, ou mais à direita, a gente tem o Zema, a gente tem o Caiado, a gente tem o Renan, tem uns caras, tem, sei lá, o Augusto Cury, tem uns caras. Cara, isso aqui que o Igor tá falando é muito real. E você vai concordar comigo. Cara, independente se é falsa direita, se é falsa esquerda, não importa. A verdade é que sempre existiu no Brasil dois grandes polos. E aí, do lado da esquerda, a gente sempre teve aqueles partidos liderados pelo PT. E aí a gente tem PCdoB, PV, DEM, MDB e outros partidos aí, centro e esquerda, sempre liderados pelo PT. Só que na direita a gente tem uma centena de partidos que são liderados por aquele partido que está em ascensão no momento. Então, por exemplo, durante um tempo a direita era representada pelo PSDB. Aí a gente tinha aqui na época, salvo engano, o governo de Minas era Anastasia, São Paulo inteira era governado pelo PSDB, e aí a gente tinha o Écio Neves se lançando a candidato a presidente, a gente teve outros candidatos do PSDB se lançando a presidente, então durante muito tempo o PSDB dominou o campo, vamos dizer assim, da direita. O PSDB, tá? Da direita, dominando o campo o campo político na direita e tentando chamar essa responsabilidade. Só que aí o período do PSDB acabou. E aí o império do PSDB caiu e aí a gente teve o levante do PL, com Bolsonaro que levantou o partido. E agora a gente está vivendo aquela fase que não é mais o auge, tá? É o declínio do partido do PL. Isso porque o STF simplesmente cortou a cabeça do PL quando prendeu o Bolsonaro. O partido agora vive de espólios, é isso que acontece. E aí a gente está vendo o Flávio. Então a gente não está vendo uma. Então isso aqui é importante você entender por quê. Presta atenção. No campo político, como sempre existiu esses dois grandes polos, a direita sempre liderada por um partido só, na figura do Lula lá, e a direita sem essa figura, a gente daqui nunca saiu uma grande liderança que chamasse para si a responsabilidade e fizesse as mudanças estruturais que o país precisa. E é isso que a gente está olhando. O Flávio vai começar a falar um monte de bobeira ali agora, mas esse é o ponto que fica. E como é que tu vê isso para a direita, que tu está chamando de direita, ganhar do PT? Não era melhor todo mundo estivesse junto? Só que isso é impossível, né? Como é que funciona para esse lado aqui essa interlocução com essa, vou chamar de direita fora do bolsonarismo? Os partidos têm direito a lançar seus próprios candidatos, né? Eu respeito muito todos eles que estão com os nomes colocados, né, dos seus partidos. Agora, eu fui um grande incentivador da pré-candidatura
foi lá na minha casa conversar comigo, achando que eu fosse demovê-lo de ser candidato a presidente. Eu falei, não, cara, tu tem que ser candidato a presidente. É importante, vamos pro debate lá. Eu acho que é mais uma campanha mostrando como é que tá o horrível. Aqui, você percebe isso? Você tá percebendo? Essa falta de confiança do cara. O cara não tem confiança, velho. E nem ele acredita nele, você tá me entendendo? Você tem lá Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Romeu Zema, agora atualmente ex-governador de Minas, porque ele teve que deixar para sair candidato, certo? Mas você tem dois grandes estados, Goiás e Minas. Aí você tem São Paulo, que é um grande estado. Na verdade, você tem a região sudeste inteira. Você tem o centro-oeste, Goiás, Mato Grosso. Você tem mais da metade do país, onde concentra a maior parte da população, diante de você, cara. Aí vem esses candidatos e você vem com essa tentativa de humildade. Isso é hora de ter humildade? Isso é hora de ter humildade? Não. Sai candidato. Que sai candidato, meu irmão? Que sai candidato? É chamar os caras na responsa e falar o seguinte: o negócio é o seguinte, a gente tem que fazer uma coalizão. Vamos fazer uma coalizão. Você tá me entendendo? Não é dividir voto, não. Eu assumo a responsabilidade. Vem comigo. Você tá entendendo? Esses caras aí que é espólio, velho. O Zema aceitaria serviço do Flávio Bolsonaro tranquilamente lá no início, se o Flávio Bolsonaro fosse uma liderança competente. Esse é o primeiro ponto. O Ronaldo Caiado aceitaria tranquilamente uma vaga no Senado e posteriormente assumir uma pasta em qualquer ministério. Então aí você tem esses dois pré-candidatos à presidência, agora disputando voto com ele, que poderia facilmente usar do poder da máquina pública que está nas mãos, fazia a campanha tranquilamente, Ronaldo Caiado vinha senador, assumiu uma pasta posteriormente no futuro no governo do Flávio Bolsonaro, e o Zema assumiria a vice-presidência junto com ele. Você tá entendendo? É lógico que isso já deve ter passado na mesa dele. Se aqui está sendo comentado, imagina lá. Já foi comentado, mas por que não foi feito? Você acha que essa é uma campanha de vitória? Você acha que esse cara vai ganhar alguma coisa? Não vai ganhar nada não, velho. Desastroso esse governo do Lula. Nos debates a gente vai poder mostrar para a população que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, o Brasil quebrou. Eu fui incentivador de alguns, no plural deles. Mas agora parece que não sei se é orientado por marqueteiro, entram numa de querer atacar o candidato, o pré-candidato que está nas frentes nas pesquisas, e que as pesquisas hoje, não apenas essa, se você quiser olhar todas as pesquisas, a tendência qual é? A tendência é ter um segundo turno entre o Flávio Bolsonaro e o Lula. Né? Assim, já a quantidade de pancada que eu já sofri, a quantidade de boicote, a quantidade de, enfim, todo mundo atirando contra o Flávio Bolsonaro, a gente está aqui, cara, com tudo que o governo já gastou, mais de 200 bilhões fora do arcabouço fiscal, já gastou 4,5 bilhões só esse ano de propaganda, tentou aumentar a quantidade de pessoas que recebem programas sociais, cara, fez de tudo. Ele quebrou, o Brasil tá quebrado na mão do Lula. Ele para tentar se reeleger. Ele tira, ele bota, né? Ele é um... tá achando que o povo brasileiro é otário, né? Mas já passou essa fase que ele conseguiu enganar o povo brasileiro, né? Com a internet hoje. Então, assim, mesmo assim, a gente tá com essa força toda, né? Se você olhar pelas pesquisas todas, aí há um empate técnico, alguns botam numericamente na frente, outros botam numericamente na frente, mas todas praticamente apontam para essa disputa acirrada e que, assim, a preço de hoje, Igor, não adianta querer atirar em mim achando que vai ultrapassar o Flávio Bolsonaro e que vai para o segundo turno com o Lula. Não é isso que é o cenário que está posto, né? Não estou com toda a humildade aqui, o que as pesquisas mostram. Há uma marca muito consolidada que foi construída por todo mundo. O presidente Bolsonaro deixou, não foi não só uma marca, deixou um movimento, deixou princípios, ideias, deixou exemplo. A situação que ele está, milhões de pessoas ficam ali sensibilizadas com a covardia que estão fazendo com ele. E como ele passou o manto dele para mim, para eu ir para essa disputa, já que ele não pode ir, as pessoas estão seguindo quem tem credibilidade, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, óbvio que eu não vou ficar aqui atirando em todo mundo, não vou ficar. Porque na minha cabeça de verdade, eu sei que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que estar junto contra o PT. Então não faz sentido a gente atacar um ou outro no espectro da centro-direita pensando em poder, pensando que vai para o segundo turno. Tem uma missão muito maior de todos
todos nós, uma responsabilidade muito maior de todos nós com o país. Porque quando eles começam a atacar alguém que claramente tem todas as possibilidades de ir para o segundo turno com o Lula, eles estão desgastando a mim. Então, Cara, isso aí é tão estúpido, mas é tão estúpido que simplesmente o cara agora ele vem num podcast falar sobre que os caras, provavelmente ele tá falando do Romeu Zema e ele tá falando também do Caiado, que o Caiado que teve aquela candidatura mais, sabe, aquela coisa não, mais tímida e tal, evitando fazer os ataques contra o Flávio e tudo mais. Só que agora até o Caiado ele percebeu essa fraqueza do Flávio Bolsonaro. E agora ele entendeu que até ele tem essa possibilidade. E por que ele percebeu isso? É porque ele acha que ele tem alguma possibilidade de ganhar? Não, cara. Não é isso. Ele está entendendo que o Flávio, muito provavelmente, não vai sair candidato. Ou se. Não porque ele não quer, simplesmente porque provavelmente ele vai ficar inelegível. O Flávio Bolsonaro corre o risco seríssimo de ficar inelegível. Ah, Matheus, você tá idealizando, você tá mentindo, você tá exagerando. Cara, eu vou te explicar por quê. Esse cara, ele é tão estúpido que ele simplesmente colocou do lado dele um monte de pessoas incompetentes. Os caras foram lá, fizeram um vídeo do Bolsonaro com inteligência artificial. Esse vídeo com inteligência artificial chegou no STF. O STF entendeu que houve uma violação da condicional do Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Isso, naturalmente, levou a uma questão agora jurídica. E aí o STF já mandou perguntar para o Bolsonaro se ele autorizou. Se ele autorizou, ele violou o acordo da prisão domiciliar e vai voltar para a cadeia por regime fechado. Se ele não autorizou, o Flávio Bolsonaro incorreu em deepfake, praticou deepfake e agora ele corre um grande risco de ficar inelegível. Você tá me entendendo? Então, esses caras já são caras, principalmente o Caiado, que é um tubarão velho, já de política há muitos anos, já farejou a fraqueza. Já farejou que esse cara nunca entrou numa eleição para ganhar. E você continua acreditando nele. Você continua acreditando que esse cara vai ganhar alguma coisa. Você tá desperdiçando seu voto. Você tá entendendo? Esse cara, ou ele vai ficar inelegível, ou simplesmente ele vai fazer uma outra grande cagada. Entende? O Flávio nunca pensou em sair candidato a presidente. Nunca pensou em sair candidato a presidente. E agora, como ele nunca pensou, porque ele sabe que é uma exposição absurda, ele fez tudo o que ele queria. Então ele esteve envolvido em esquemas suspeitos. Não vou falar que ele é criminoso. Não posso dizer isso. Eu posso dizer que ele está envolvido em coisas suspeitas, como no caso do Banco Master, entre outros. Até porque eu não tenho advogado para me defender, então eu não posso dizer que esse cara aqui é vagabundo. Não posso, entende? Mas você está desperdiçando seu voto. pode ter um monte de gente que não vote nem em mim nem no Lula, poderia votar em mim, que de repente no dia da eleição não vai votar, porque se desestimulou. Então, assim, atacando o Flávio, ou o Flávio atacando o Caiado, ou o Caiado atacando o Zema, cara, eu acho isso um desserviço e eu não vou me prestar a esse papel. Eu vou ficar defendendo o que eu acredito, as propostas que eu tenho, que são completamente diferentes do que está aí. Eu sei qual caminho que tem que seguir, eu estou preparado para essa missão. Eu sei que eu posso fazer um baita de um governo, aproveitando o que eu aprendi junto com o presidente Bolsonaro, que minha experiência de 24 anos de política, eu sou advogado, sou empresário, sei como funciona o jogo do poder em Brasília, eu tenho o caminho da prosperidade aqui que eu vou mostrar para o povo brasileiro, para resgatar a esperança dessa galera, dos jovens, para não roubar velho, os velhinhos do INSS, respeitar os velhos do INSS, devolver a esperança para os nossos jovens, promover o maior programa de mobilidade social que esse Brasil já viu, como é que é o que eu vou fazer. Deve ser complexo. Olha, De falar em 2 linhas. Não, vai ser... Cara, que isso, velho. Não, pega isso aqui e assiste os vídeos do Lula. O Lula, ele sempre fala em conceitos abstratos. É porque eu vou melhorar a qualidade de vida das pessoas. É porque eu vou melhorar a qualidade de vida dos idosos. Cara, é esse o candidato? Ele não explica como que ele vai fazer isso. Essa é a grande diferença. Ele não diz como que ele pretende fazer isso. Fala, tem papagaio e fala. E vamos ver aqui se tem uma mensagem. E agora ele ficou sem jeito, né?
O Igor colocou ele na Uma parede. aqui que representa várias, tá? Essa já não é tão gostosa. Vamos lá. Ó, um monte igual. Anônimo mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, há meses. A equipe do Flávio informou às emissoras que não iria participar dos debates, caso o Renan Santos participasse. Gostaria de saber se é isso mesmo, e se sim, o porquê. Recentemente eu fiz mais de 1,4 milhão de visualizações apenas com esse canal. Com isso eu faturei um valor acima dos 14 mil reais apenas com AdSense. E se você tem vontade de... Corta essa parte aqui, tá? Corta essa parte, sério. Na descrição, olha o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora. Tem que cortar. Pare de pagar caro na contabilidade. Economize até R$ 372 por mês e tenha acesso a uma contabilidade completa, além de contar com plano de saúde, Totalpass e muito mais. Clique agora e traga seu CNPJ. Nem todos sabem disso, mas o fato é que 48% dos criadores de conteúdo recebem menos de $15.000 por ano. Isso é mentira, né, cara? Eu nunca falei isso. Que bom, nem minha equipe nunca falou. Isso seria um absurdo. Não, olha só, eu vou, não tem problema. Cara, agora ele tá numa situação muito feia. Ele tá numa situação muito feia, cara. Véi, eu particularmente, eu votei no Bolsonaro, tá? Antes de você dizer qualquer coisa, eu votei no Bolsonaro nos 2 mandatos dele. Nos 2, tá? Eu confesso que na primeira eleição do Bolsonaro, eu votei no Cabo Daciolo no primeiro turno. Mas eu já sabia que o Cabo Daciolo não iria pro segundo turno. Mas eu votei nele mesmo assim. E aí eu votei no Jair Bolsonaro no segundo turno, obviamente. E votei no primeiro e no segundo turno na segunda eleição. Cara, eu fiquei orando pro Bolsonaro ganhar. Quem tá aqui não é uma pessoa anti-bolsonarista. Quem tá aqui é uma pessoa que votou no Bolsonaro, que pediu voto pro Bolsonaro, convenceu as pessoas da família a votar no Bolsonaro. E Bolsonaro decepcionou. Você entendeu? É isso. E eu não tenho. Eu não tenho amor a políticos. Eu não sou fã de políticos. Eu sou um cara que eu analiso a política como ela é. Entendeu? E é um fato. Mas não te debater com qualquer pessoa, nenhuma preocupação com isso, né? Assim, nunca teve da minha parte um anúncio que eu não vou, que eu iria, se ele for. Se deixar de ir, não vai ser por causa disso. Eu acho que ele próprio deve ter plantado esse troço aí pra repercutir isso aí. Não tem nenhum problema de debater com quem quer que seja, porque eu vou debater o país, não tenho preocupação de responder pergunta nenhuma. Eu sentei aqui contigo, eu fiz alguma imposição, não falo desse assunto. Sério. O cara desmaiou, velho. Num debate aí. Durante essa campanha inteira, né? E vou enfrentar quem tiver que enfrentar. Bom, tem uma outra aqui que pega também na tua idoneidade, que assim, na real, eu queria ouvir o que tem pra dizer, porque é um assunto mesmo interessante. Ó. Fábio mandou uma mensagem pelo Pix. Você tem sido ligado a pessoas envolvidas em investigações de graves polêmicas, como Canela, Bacelar e TH Joias. Não acha que ter esse entorno sob suspeita compromete sua imagem e credibilidade? Claro que não compromete, porque cada um tem um CPF, né? Porque a pessoa, né, me conhece e que eu tenho que ser responsabilizado pelo que ela faz. Então, assim, né, eu acho que as pessoas têm o direito de se defender. Coincidentemente, né, já que ele falou de pessoas do Rio de Janeiro, o que você vê hoje é ministro do Supremo dando canetada para fazer interferência nas eleições no Rio de Janeiro. Hoje o governador do Rio de Janeiro é o presidente do TJ, quando na verdade era para ser o presidente eleito da Assembleia Legislativa, em Roraima. Que é... Ele só esqueceu de dizer que o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro não pôde assumir o governo do estado do Rio de Janeiro porque o sujeito estava envolvido com corrupção. O cara foi preso, literalmente foi preso. Você tá me entendendo? É difícil, cara. Não faz sentido, você tá me entendendo? Canetada, o cara tá envolvido, velho, em esquemas de corrupção. Exatamente a mesma situação, lá teve eleição e foi escolhido um novo governador, mesmo, assim, o critério foi diferente e no caso específico de Roraima, o que aconteceu foi que uma canetada de ministro Supremo, por causa de uma canetada, houve uma eleição só com um candidato, é o candidato de oposição à direita lá, porque o nosso candidato que deixou a prefeitura de Boa Vista para concorrer ao governo nas eleições regulares em outubro, como teve uma eleição antes disso, você vê, no Rio de Janeiro era para ter acontecido também, não aconteceu. Então olha o critério diferente. Lá o que aconteceu
ele se elegeu, o nosso candidato, o Arthur, um abraço para o Arthur, pessoal de Roraima aí, Hélio Lopes, Hélio Negão, um abraço para você também, pré-candidato a Senado lá em Roraima. Ele é de Roraima? Não, ele foi para lá para disputar a eleição lá. E aí o que aconteceu? O nosso candidato estava concorrendo sob júdice, teve mais de 63% dos votos. O outro candidato perdeu na urna e a decisão do Supremo é indeferir aquele que o povo escolheu e na canetada escolheu o governador. Então, o Rio de Janeiro, as pessoas que estão sendo aí alvo dessas operações... Não, vamos fazer um exercício intelectual aqui agora. Porque isso é beirando um absurdo. O material... Deixa eu te explicar. A legislação eleitoral, ela tá aí para todo mundo. A legislação eleitoral diz A, B, C, D. É de domínio público a legislação eleitoral. Aí você pega uma campanha. Ah, Matheus, mas o TSE tá influenciado. Cara, Matheus, mas o STF tá influenciado. Que não sei o quê. Cara, a gente precisa sair desse campo das teorias e começar a trabalhar com uma lei, trabalhar com a prática. Mas eu não acredito. Cara, se você não acredita, você precisa desistir. Você tá me entendendo? Não existe meio termo. A legislação eleitoral tá aí pra todo mundo. O camarada sabe o que pode e o que não pode. E se o cara não sabe, é porque o cara é tão incompetente que ele não conseguiu montar uma equipe jurídica que todo candidato tem pra dizer pra ele, isso aqui é irregular, isso aqui não pode. Mas aí os caras ficam brincando com a legislação. E aí dá nisso. Aí depois, pega uma bandeira, tenta influenciar a população e dizer, não, eu tô sendo vítima. Eu tô sendo vítima do processo eleitoral, eu tô sendo vítima da justiça. Cara, eu vou ser bem honesto com você com relação a isso. Eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Minha opinião é o seguinte. Eu fico pensando no seguinte. Eu tenho Tarcísio em São Paulo, que é um dos principais estados do país. Eu tive Romeu Zema aqui em Minas Gerais. A gente tem Ronaldo Caiado em Goiás. A gente tem outro governador, não lembro agora de cabeça, no Mato Grosso. A gente tem diversos candidatos que sempre se posicionaram à direita, que são mandatários, são governadores atualmente. São deputados, são vereadores, são prefeitos em todo o território nacional. Se houvesse essa perseguição estigmatizada, estruturada, como é posto por alguns pré-candidatos, eu fico me perguntando como então a gente vê isso acontecendo só com aqueles caras que estão beirando as situações suspeitas. Você tá me entendendo? Eu fico me perguntando por que a gente não vê isso acontecendo numa escala maior. A gente não vê isso acontecendo, por exemplo, nos municípios, que obviamente influencia as eleições nacionais. Por que a gente não vê isso acontecendo? Você está entendendo? É lógico que nem toda decisão judicial ela agrada a todo mundo. A decisão judicial, uma hora, querendo ou não, ela vai agradar um lado e desagradar outro lado. Porque são sempre decisões que vai não favorecer, mas vai aplicar para um lado, garantir o direito de um lado em detrimento do outro. Porque provavelmente, quase sempre, a gente tem um lado querendo violar o direito do outro. Então isso acontece muito em municípios pequenos. A gente não pode desconsiderar. Precisa pensar, cara. Interferência por parte, infelizmente, nesse caso aí, mais uma vez, o Alexandre de Moraes. Uma ADPF, para quem... Detalhe. Se essa perseguição estigmatizada, estruturada tivesse realmente acontecendo, a gente nem teria Bolsonaro candidato em 2018. Mas só que começou muito esse lance de colocar em descrédito as instituições, começou muito a atacar as instituições. Cara, instituição de Estado, elas são permanentes por uma razão. Se há alguma coisa errada, que você seja então candidato, que você então se eleja, que você então ganhe e que você faça as reformas dentro do campo democrático. O Bolsonaro teve as oportunidades de fazer as reformas democraticamente das instituições, por exemplo. Ele tinha um Congresso Nacional. Ele tinha a caneta do presidente da República.
Porque ele não fez as reformas necessárias. Porque ele não aplicou o juiz das garantias. Porque ele não avançou com esse projeto no Congresso Nacional. Porque isso, de certa forma, influenciava no trabalho no STF. E ele fez esse acordo por causa do Flávio. Você entendeu? Então, não há que se questionar. Se você está aqui agora e vive debaixo da égide das instituições do Estado, não há que criticar ou reclamar. Pode até reclamar, pode até criticar, mas, cara, começar a fazer ataques, dizendo, olha só como essa instituição, ela só serve um lado, ela não serve pra mim. Olha só como essa instituição, ela tá me perseguindo. Cara, você pode questionar os processos. Eu até entendo e concordo com relação a pontos específicos, que a gente, inclusive, infelizmente, a gente não pode falar abertamente. Eu até concordo. Só que a gente precisa fazer um exercício intelectual com relação a isso. Até quando a gente vai ficar batendo nessa tecla? Até quando a gente vai ficar dando murro em ponta de faca? Se a gente precisa reformular a República, isso é o que eu defendo, a gente precisa sim de convocar uma nova Assembleia Constituinte, promulgar uma nova Constituição, definir os parâmetros legais de cada instituição de Estado, a gente precisa disso. Isso é um fato. Mas ficar dando murro em ponta de faca, ficar atacando a instituição de Estado, não resolve o problema de ninguém. Tem que ser inteligente, cara. Não sabe, uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição. Vamos lá, é uma ação que você discute princípios da Constituição. Você está aqui descumprindo princípios de direitos humanos. Nunca na história uma ação como essa foi usada como uma ação penal normal. E o que está acontecendo nessa ação? É busca, apreensão, é prisão, é afastamento de governador, tudo, cara. Nunca aconteceu isso na história do Brasil. E é nessa ação que essas pessoas estão sendo aí alvos. E está havendo essa interferência por parte do Supremo. Assim, é de se considerar também por que não acontece contra a esquerda. No Rio de Janeiro é só contra quem é de centro, ou quem é de direita, ou pessoas, né? Epa, pera lá. É isso que eu falo com você. A gente precisa fazer esse exercício intelectual. Até lá, 2018, a esquerda tinha esse mesmo discurso. A perseguição é contra a esquerda. Porque naquela época 2014, a gente teve o impeachment da Dilma. Aí a gente teve, logo em seguida, logo depois, a prisão do Lula. A gente tinha diversos deputados e senadores do PT ou relacionados ao PT presos na Lava Jato. Então a gente teve uma grande pressão sobre esses políticos. Aí você fala, agora eu te peguei, porque provavelmente você vai falar, mas a prisão do Lula foi anulada lá no STF. E aí eu vou falar com você, é por isso que a gente precisa de reformular, a gente precisa de reformas nas estruturas do Estado. Só que isso só é possível com a nova Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. Na forma como está posto hoje, não resolve. Só que eu também não posso me dar o luxo de ficar atacando a instituição de Estado. Você entende? A gente não pode fazer isso? Matheus, é porque a gente tá vivendo uma ditadura. A gente não vive uma ditadura. Mas a gente tem representantes dessas instituições de Estado hoje que eles são inflexíveis. Eles têm uma percepção do que é liberdade de expressão diferente do que outras pessoas pensam, entendeu? A gente vê, obviamente, mais rigor aplicado em determinadas pessoas do que outras. Isso é um fato, isso aqui não está sendo questionado. Só que quando a gente vai olhar para essa pessoa que está sendo aplicada esse mais rigor, ela basicamente ela fez o que estava errado, de fato ela estava fazendo aquilo que estava errado, e aí depois ela está pagando de vítima na internet, falando, eu sou vítima. E aí a gente vê a justiça simplesmente vindo e falando, você não é vítima. E aí, toma aqui mais uma burdoada pra você aprender, você entendeu? E aí o cara fica, nossa, tá vendo? Você entendeu, velho? É foda, não dá não. Que possam ali ter no perímetro aqui do Flávio Bolsonaro, ter algum alinhamento ali político. Nunca é contra a esquerda, é sempre contra pessoas que estão próximas a mim. Como não tem nada contra mim, fica tirando em quem está no entorno, mesmo quem está no entorno bem distante, muitas vezes, é
claramente para desestabilizar e para interferir na eleição lá. Então, assim, essas dificuldades que nós estamos tendo, no Rio de Janeiro especificamente, dessas pessoas, mais uma vez, elas vão ter o direito de se defender. Eu acho que houve excesso, uma ação, e não tem pé nem cabeça que essas coisas aconteçam nesta ação. Não por acaso, mais uma vez, o relator dessa ação é o Alexandre de Moraes, vão ter aí a possibilidade de se defender e a gente vai se adaptando ali. Tanto é que nós lançamos agora no janeiro o nosso pré-candidato a senador pelo PL, que é o Carlos Portinho, né, que já é senador, foi líder do governo Bolsonaro há muito tempo, uma pessoa preparada, que vai estar no palanque junto com o nosso pré-candidato ao governo do Rio, que é o Douglas Ruas, né, e estamos esperando aí como é que vai a federação, que é a PP e União Brasil, como é que eles vão fazer com relação ao outro pré-candidato que estava posto. Então, com muita tranquilidade, vamos aí vencendo todas essas perseguições. O Igor pode ter certeza que a gente vai livrar o Brasil das mãos sujas do PT. E nesse sentido, a gente vai para a última de todas, que essa eu faço questão de ler na real, porque também queria muito. Cara, isso aqui é um ponto que eu gosto, que eu gosto não, tá? É um ponto que eu preciso chamar muita atenção para isso. A gente tem um defeito muito grande. A gente quer demonizar algo para responsabilizar por qualquer coisa e por tudo. O PT faz isso com quem é de direita e quem é de direita faz isso com o PT. Obviamente que o Brasil ele tem problemas que é anterior ao PT. A gente teve 20 anos do PT destruindo o Brasil, isso é inegável. Isso é verdade. A gente teve 20 anos de governo do PT, destruiu o país, acabou com o país, perdeu grandes oportunidades. Isso aqui é indiscutível, tá? Só que o Brasil, ele existe antes do PT existir. A gente teve problemas que existem desde a fundação da República, desde a descoberta do país pelo Império. Então, a gente tem esses problemas estruturais. O Brasil é um país muito rico em termos minerais e vários outros, só que é um país que não sabe aproveitar, não tem tecnologia para difundir esses produtos. A gente tem uma população que é pobre. Nesse país aqui, um Kwid custa 80 mil reais. Um mobzinho custa 50 e tantos mil reais. Como você explica isso? 20 anos de PT, eu concordo. Mas e antes? E antes do PT existir? De quem que era a culpa? Sempre existiu alguém que foi minando o país. O que eu quero dizer com isso? Para você que está a entender. O Brasil sempre foi minado, não por questões ideológicas, cara. O Brasil foi minado por corruptos. O Brasil foi saqueado por corruptos. O problema do Brasil nunca foi questões ideológicas. O problema do Brasil sempre foi moral. É corrupção. E a corrupção ela não existe só do lado do PT. Ela existe também no campo da direita. O Brasil sempre foi saqueado. Essa é a verdade. Você entendeu? Então o Brasil precisa discutir e resolver problemas estruturais muito mais profundos, muito mais complexos do que só tirar o Brasil das mãos malignas do PT, como diz o Flávio Bolsonaro. Se o problema do Brasil fosse só o PT em si, o partido em si, quem dera. Mas o problema do Brasil é estrutural, é profundo. Não dá para o cara resumir os problemas do Brasil e dizer o problema do Brasil é o PT. O problema do Brasil é moral, meu amigo. O problema do Brasil é profundo. Eu sei que você não quer discutir isso, porque é mais difícil. Porque é mais fácil falar, a culpa é do PT, vamos tirar o PT e tá resolvido. Você tá entendendo? Você queria que fosse assim, mas não é. O problema do Brasil é mais profundo. A gente precisa de reformas estruturais profundas. A gente precisa desmanchar tudo que está posto hoje em pé com essa Constituição de 88. A gente precisa convocar uma Assembleia Constituinte. A gente precisa remodelar a República. A gente precisa refazer as estruturas do Estado. A gente precisa limitar posições, instituições. A gente precisa garantir as posições claras quanto à liberdade de expressões, a direitos individuais das pessoas. A gente precisa garantir isso de forma sólida, que não cabe subjetividade, interpretações alheias ou individuais de pessoas em cargos de poder. E isso não se resolve só tirando o PT. Isso se resolve enfrentando de cara e de frente os problemas estruturais do Brasil, que é profundos.
A gente precisa de uma liderança forte que chame a responsabilidade para si. A gente precisa de um cara para ter grandes vitórias nesse país, convocando a sociedade, discutindo segurança pública, resolvendo segurança pública, reformulando o Congresso Nacional, tirando esses interesseiros, especialmente do Partido do Centro. Sempre vai existir direita e esquerda, meu amigo. Não existe república, não existe democracia sem direita e esquerda. Não existe, em lugar nenhum no mundo, que não existam esses dois polos. Sempre vai existir PT, sempre vai existir PCdoB, sempre vai existir sempre vai existir pessoas de esquerda. O PT provavelmente está acabando porque o Lula está finalizando. Aí amanhã vai ser quem? Vai ser o PSOL. Sempre vai existir partido de esquerda e partido de direita. E até quando a gente vai ficar com esse discurso raso, falando o problema do Brasil é a esquerda? Em todo... Finlândia, Dinamarca, todo lugar tem partido de esquerda, cara. Todo lugar. Estados Unidos tem partido de esquerda. Entendeu? Mas por que a vida do brasileiro continua uma merda? Por que a sua vida continua difícil? Por que você continua suando, ralando tanto? É só porque existe um partido de esquerda no país? Não, cara. O problema do Brasil é mais profundo. Precisa ser encarado de frente. E esse cara ele não vai fazer isso. Muito, eu tenho que falar sobre isso. O eleitor indeciso mandou boa noite, Flávio. A impressão que tem é que a sua candidatura se apoia em não ser o Lula. Gostaria que, se possível, citasse propostas concretas para a saúde, para a educação e para a segurança. A gente já falou de propostas concretas, né? Mas o ponto mais importante aqui, Flávio, eu preciso... Ele não explicou nada. É que tenho a impressão que tanto a campanha do Lula quanto a tua campanha são bastante... É muito importante que haja o antagonista. E esse antagonista, ele é muito claro. Então, a gente está vivendo uma situação que tem gente que vai votar em você para não eleger o Lula e vice-versa. São muito bem-vindos aí. E esses caras, eles muito provavelmente, eles não sabem nem o que tu tá propondo. Basta não ser o Lula. E do outro lado, a mesma coisa. O cara não sabe nem o que o Lula tá propondo. Basta não ser o Flávio. Esse é o problema do Brasil. Tá vendo? Esse é o jeito errado de votar. O jeito certo de votar é eu entender que, por exemplo, você é melhor que ele por causa disso. Cara, aproveita que você tá aí, curte esse vídeo, comenta aí no vídeo e se inscreve no canal. Dá uma força pra gente aí. Sem dizer que está na mão do eleitor, né? Não é uma responsabilidade minha haver essa polarização. Porque antigamente como é que funcionava? Era PT contra PSDB. Né? Todo mundo viu que o PSDB era mais esquerda, nunca foi de direita. Né? Era aquele teatro das tesouras que chamam, né? E aí veio o cara... do Lula. É o cara Geraldo Alckmin, ex-PSDB, enfim, estão lá alinhados. Então, o que é que rompeu essa dicotomia? Foi um cara chamado Jair Messias Bolsonaro. Um cara que todo mundo começou a conhecer pela internet. Porque até então, todo mundo se informava pela grande mídia. Cara, até então a gente poderia falar a mesma coisa do PL, cara. Entendeu? A gente poderia falar a mesma coisa do PL. Agora o PL virou um partido santo porque o Bolsonaro tá nele? Porque o Flávio Bolsonaro tá nele? Você tá entendendo? Tem que fazer uns exercícios intelectuais às vezes, cara. Porque senão você acaba sendo usado como massa de manobra por pessoas inescrupulosas, entendeu? A gente pode falar a mesma coisa do PL. PL sempre foi associado, PSDB, sempre foram aliados. Entendeu? Sempre foram. É por isso que o Valdemar da Costa Neto foi acusado. Salvo engano, chegou a ter ser preso na época por questões do mensalão. Enfim, ele foi processado por isso. Então a manipulação é muito mais fácil, o direcionamento, a tendência. Né? Por isso que Tá, PSDB, PT, PL, esses partidos tudo estavam envolvidos, tá? Milhões de brasileiros assistam ao presidente E Bolsonaro juntos. falar aquele épico discurso dele, um quebra-queixo, falando sobre o presídio de Pedrinhas. Todo mundo criticando direitos humanos, lá não tem condições de os presos ficarem no presídio de Pedrinhas. É só não roubar, não estuprar, não matar. Você não vai pra lá, porra. Os caras fodem nós a vida inteira. Eu tenho que dar vida boa pra ele. Não dá vida boa porra nenhuma. Então foi assim, as pessoas, porra, tem um cara lá que fala o que eu penso, que eu me identifico. E assim começou. Pelo contato direto aqui, olho no olho, sem filtro. Então... Ele falou isso tudo. Cara, mas ele não passou projetos nenhum para reformular o Código de Processo Penal. O Código Penal, obviamente, e o Código de Processo Penal, que é o principal. Precisava reformular o Código, pelo menos o Código de Processo Penal. Entendeu? A gente tem um problema gravíssimo nas execuções penais.
com esse problema de mudança de regime, do fechado pro semiaberto, do semiaberto pro aberto, você entendeu? A gente tem um problema gravíssimo, o cara mata, não sei quem, 2, 3 pessoas e tá na rua, o cara vai preso 15 vezes e tá na rua, entendeu? Essa subjetividade, esse direito subjetivo, discricionário do juiz de ficar avaliando, não, quem ele solta, quem ele não solta, não é mais o Código Penal, nem é o Código de Processo Penal, é o juiz que fica com essa subjetividade, entendeu? E por quê? É porque permite. O Código de Processo Penal, o Código Penal permite, entende? Precisa podar. Por que o Bolsonaro não passou isso? Ele tinha o Congresso, cara, entendeu? Quando hoje você fala, é Lula, Bolsonaro, mas assim, o eleitor brasileiro que faz a análise de cenário hoje, se identifica com um dos lados, não se identifica com nenhuma outra terceira via, a culpa não é minha, perfeito? Culpa, né? As pessoas quando vê o Flávio Bolsonaro já sabem que tem sangue de Bolsonaro, não é exatamente igual. Ele tem o temperamento dele, tem a posição dele, muitas pessoas preferem a forma como ele comunica, outras preferem a minha, a forma de comunicar. Em 2018 muitas pessoas Ninguém acham prefere que você. aqui de bancada e tal, de enfrentamento. Esse ano de 26 muita gente acha que tem que ser um povo mais centrado, que eu acho que é o meu, né? E mais uma vez, eu tô aqui porque é uma missão e o próprio Jair Messias Bolsonaro passou para mim, na impossibilidade dele ser o candidato. Assim, as pessoas olham para mim já sabem quais são os princípios que eu defendo, que são os princípios da direita, de conservadores, de liberal na economia, de Vasta confiança. de redução de impostos, para ser radical no combate aos marginais, combater a violência. Eu tenho aqui essa exposição que vai me dar a oportunidade de mostrar quem é o Flávio Bolsonaro também. Então eu quero de verdade convencer as pessoas que eu sou uma boa escolha. Eu quero que as pessoas votem em mim pelo que eles enxergam de virtude em mim. Quero que as pessoas votem. Esse é o problema, ninguém tá enxergando virtude nenhuma no Flávio. Talvez porque ele tem um péssimo marketing ou porque talvez ele não tenha nenhuma. Mas ninguém tá enxergando nada. Eu não estou enxergando nenhuma. Pelas minhas propostas. Falamos de várias aqui. Várias, em todas as áreas. Né? Falamos de várias. E óbvio que aqueles que não estiverem atentos ou entenderem que as minhas propostas não são tão boas, mas acharem Pessoal, mais uma vez, se puderem, se inscreva no canal, curte e comenta nesse vídeo aqui. Isso ajuda demais. São bem-vindos também. E é assim que funciona. E não cabe a mim, a você, a ninguém, impor o que o eleitor vai querer fazer, qual critério que ele vai escolher para votar em alguém. Né? Então, assim, mais uma vez, eu estou aqui mostrando um Flávio Bolsonaro, esperando que as pessoas do outro lado aí que estão me assistindo compreendam que eu quero o melhor para o meu país. De tudo que nós falamos aqui, eu tenho 2 filhas pequenas, eu quero um país melhor para elas, eu quero educação melhor, eu quero... Todo mundo quer. A questão é como vai fazer, entende a diferença? Eu quero dar esperança de volta para a nossa juventude, eu vou proteger os idosos, aqueles que precisam de receber um salário mínimo no BBC, quem precisa de Bolsa Família, vai receber, está garantido, vai ter o maior programa de mobilidade social que a história desse Brasil já viu, e vamos aguardar o resultado das urnas. Meu assim Deus. que eu espero, né, que as pessoas me percebam. Cara, foi isso. Basicamente a gente viu um pré-candidato a presidente da República simplesmente não sabendo responder absolutamente nada. Ele não sabe como é que ele vai resolver o problema da saúde. Ele não sabe como pelo menos ele não explicou como ele vai resolver o problema da saúde em termos fáticos. Ele não deu exemplos, ele não especificou, ele não tem um projeto. Ele não falou como vai resolver um dos principais problemas que a gente tem na segurança pública hoje. Ele basicamente não apresentou nenhum tipo de proposta para reformular Código Penal, Código de Processo Penal, absolutamente nada. O cara se limita a basicamente ser genericão, falar que vai dar celular, internet para quem é mulher. O cara do pé da misoginia não me espanta mais nada, cara. Cara, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma discordância, deixa nos comentários. Se inscreva no canal, dê o like. E é isso. Até a próxima.